Bom dia, família angolana, bom dia, Angola, bom dia, mundo. A mente e o cérebro são conceitos relacionados. A forma como o ser humano pensa, sente e se comporta. Olá, eu sou a Nayel Silva. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, doutor. A mente é o conjunto de faculdades que geram os fenômenos mentais, como o pensamento, a memória, a imaginação, a vontade, enquanto que o cérebro é o órgão do corpo que processa as informações recebidas pelos sentidos e gera pensamentos e ideias. Hoje nós vamos falar sobre um tema pertinente com o nosso psicopedagogo, que normalmente eu chamo psicólogo, Nelson Clinton. Qual é mesmo o nosso tema? Sociopatia organizacional. Calma aí. Acho que o doutor, pelo menos, é saudável, né? Sou saudável. Não vai fazer nada que me vá atormentar aqui neste programa. Não, pode ficar descansado. Como é que nós conseguimos identificar um sociopata? Mas por que sociopatia? Por que mente, pensamento? Como é que vamos identificar? Eu vejo um ser humano, uma pessoa normal, não é? São meus colegas de trabalho, mas como é que eu identifico que esta pessoa tem um desvio comportamental? Como? Bom, a identificação dos desvios comportamentais é feita através de uma avaliação psicológica. É um perigo, então, estarmos no meio. Quer dizer que em 25 podem ser sociopatas. Vamos chegar até aí. A avaliação comportamental deve ser feita por uma avaliação psicológica, por intermédio da intervenção de acordo à procura do paciente, da família ou ainda do responsável profissional. Os sociopatas organizacionais, que a sociopatia organizacional é um transtorno que ocorre no comportamento dentro do seio laboral, que tem como característica principal de respeitar as normas da empresa e os colegas. Em muitos casos, os sociopatas organizacionais apresentam-se de diferente maneira, mas todos eles têm um ponto comum: são extremamente inteligentes. Isto é um perigo. Quer dizer, acredito que esta pessoa que tem esta característica já não aprende a obedecer desde criança. Não, a sociopatia organizacional, sendo ele um transtorno da personalidade antissocial, ela é manifestada em diferentes fases. Primeiro, pode-se dar o caso da ansiedade de eu querer atingir um determinado ou uma determinada posição profissional. Muito bem. Logo, vou montar comportamentos que vai prejudicar todos aqueles colegas que eu achar como um impedimento. Segundo, os sociopatas organizacionais têm por características, no seu todo, são pessoas assim tranquilas, serenas, lidam bem com todo muito mundo, detalhistas, falam bem com todo mundo, selecionam as pessoas que vão usar para poder atingir determinadas pessoas. Quer dizer, então eles são metódicos e calculistas. Exatamente isso. Também são bajuladores? É um comportamento organizado, também são. É um comportamento extremamente organizado. Muito bem. Mas extremamente organizado, calmo e de vitimização. Sim, porque para alguém chegar a esse extremo, doutora, tem que ser alguém com uma mestria em fazer as coisas. Exatamente isso. Quando o sociopata organizacional quer atingir alguém, se ele for convocado no meio de uma reunião e ser apresentado um comportamento que ele mesmo apresenta, que fere o regulamento institucional, ele é capaz de vitimizar-se. Não, eu vou me demitir,
eu não consigo trabalhar assim, vocês sabem, quem me dou com todo mundo, mas eu não sou amigo de ninguém, faço as minhas tarefas, não suponho na vida de ninguém. Vai manipular o comportamento. Muito bem. Esta manipulação comportamental, se a identidade patronal ou o coordenador da área não for uma pessoa que tenha uma ligação com Deus extremamente muito forte, é capaz de cair naquele comportamento, prejudicar a pessoa que estava a fazer bem para poder promover o sociopata. E quando ele consegue, ele faz festa. Essa festa sim, é comportamental. Chega um dia, eu vos disse, está a ver como é que as coisas estão? Eu aqui, vai eu manifestando a vitória. Vai manifestando a vitória. Em diferentes corredores. Porquê? Porque pessoalizou aquilo que é o bem público, pessoalizou aquilo que é o bem organizacional, pessoalizou aquilo que devia ser de interesse geral como interesse individual para poder fazer e desfazer em função dos interesses que ele mesmo deseja atingir, não nos interesses organizacionais. Em alguns casos, muitos sociopatas organizacionais cumprem os interesses organizacionais, mas colocando por debaixo, passo o termo, os seus interesses individuais, ou melhor, individuais e pessoais. Ou melhor, eu tenho aqui esta caneca, não é? Mas a garrafa d'água que me deram é para poder dividir com todos. Para dar um exemplo mais básico. Sim. É para poder dividir com todos. Partilha. Exatamente isso. Eu não vou colocar toda a garrafa d'água sobre o copo e digo que a água já acabou. Não sei se me fiz entender. Sim, e é um comportamento que muito acontece. Exatamente isso. Por quê? Eu tenho dito muito, as famílias são o garante do desenvolvimento social. É aí onde eu queria chegar. Eu queria perguntar agora mesmo. Se desde criança, tudo bem que é um comportamento que pode se dar ao caso de ser momentâneo, não é? Por querer alcançar algum trono, alguma coisa no momento, na sociedade, ou seja, na empresa em que ela está a trabalhar. Mas, anteriormente, desde ter a idade, por exemplo, na escola, a criança quer sempre ter o que o outro colega tem. A criança fica chateada quando não é o único a ter notas positivas. Não são comportamentos que podemos incorrer a esta patologia? São. Na escola, para poder observar, nós vivemos um fenômeno na escola chamado bullying. Sim. O bullying tem assim a característica, há um agressor, certo? Certo. Com os seus amigos e há vítimas. Exatamente. Isto é um comportamento de sociopatia. De forma leviana, e aqui a importância dos psicólogos escolares dentro das escolas, de forma leviana, alguns pais, não, ele é criança, ainda não sabe nada. Mas é do pequeno que se corta o pepino. Exatamente isso. Este comportamento vai mudar. É importante, a partir das escolas, a partir da família, quando a criança tira um bem e depois diz que não é só eu, tira um bem e depois acusa que é o irmão, que é o primo, que é o tio fulano que passou aqui. Todas estas manifestações, desde respeito às normas familiares, desde respeito à norma escolar, ele vai fazer uma transição até nas organizações. Upgrade. É exatamente isso, que é no mundo empresarial, que é no mundo do trabalho. Essa transição, que não foi cortada, como disse a Nayol muito bem, desde a tenra idade, desde criança lá para casa, transitou. Como não existia ninguém que fosse suporte, que fosse supervisor, lá na infância, produtor. Como supervisor, ele na empresa acha Sim. que é a mesma conduta. E quando aparece alguém que percebe, não, mas aqui as coisas não correm bem, para poder cortar, passa o termo, ele já tem gangue.
Já tem claro, porque eles têm a capacidade de persuadir. Sim, é uma pessoa muito persuasiva, Exato, manipuladora. exatamente É alguém que tem isso. domínio da situação e conhece a capacidade mental de cada um. De cada um. Então, nos pontos chaves da organização, eles quando chegam ao poder, não é? Não estamos a falar poder governamental, embora que também existe nos poderes governamentais, mas estamos a falar nas empresas, tanto as micro como macro, as mesos, não é? Quando chegam ao poder, eles vão distribuindo as peças. Essa distribuição de peças, se estudares a característica daquele que coordena a área, a característica daqueles que são os seus pivôs, eles têm a mesma característica, fazem-se de sons. Oh, não sabia, como é que isso aconteceu? Mas lá atrás eles reúnem-se, ele já deu conta E, disso. no entanto, é a pessoa também que vai boicotar o trabalho da equipa. É a mesma pessoa, porque ele não tem interesse do desenvolvimento organizacional. Ele tem interesse do desenvolvimento pessoal. Só que aqui, o poder espiritual é muito forte. Embora essas pessoas sejam sociopatas organizacionais, se acompanhamos a vida dessas pessoas, elas não desenvolvem. Muito bem, doutor. Nós vamos saber e vamos constatar já daqui a pouco se realmente esses sociopatas desenvolvem ou não, mas o doutor já disse que não se desenvolvem. E você vai voltar conosco porque nós vamos beber uma água e voltar para continuarmos essa conversa sobre sociopatia organizacional e também vamos falar sobre a diferença entre psicopata e sociopata. Volte conosco. Estamos de volta, bem-vindo. Se só agora está conosco, se só agora sintonizou ou ligou a sua televisão, nós estamos aqui a falar neste consultório hoje com o Dr. Nelson Clinton sobre sociopatia organizacional. Afinal, são pessoas que manipulam, são pessoas que querem alcançar os seus objetivos pessoais, não estão ali nem sempre em prol da empresa e na maior parte dos casos, são manipuladoras. Agora, doutor, nós estávamos aqui a falar que estas pessoas, ou melhor, o doutor disse, não é porque eu sou leiga, não digo nada, mas o doutor disse muito bem que o desenvolvimento empresarial ou organizacional destas pessoas nem sempre são semelhantes ou similares ao pessoal. Mas por que isto acontece? É melhor beber água, doutor. Vamos hidratar, até porque faz muito bem e ajuda a refrigerar a nossa alma. Nayol, do ponto de vista espiritual, nós somos aquilo que demos, nós somos aquilo que fizemos. E há um adágio que diz assim: se existir 10 pessoas a invocar o seu nome para o bem te acontece. Amém. O inverso também. Se existir mais de 10 pessoas a invocar o seu nome para o mal acontece. Porque o sociopata não faz bem às pessoas, mata emocionalmente as pessoas. Nós olhamos para as pessoas cansadas, desidratadas, tristes. Com síndrome burnout. Que é o estresse do trabalho. Sim. Em função do estresse organizacional que vive por comportamentos montados. Estes comportamentos montados, por sua vez, na medida que as pessoas vão orando, vão partilhando com outras pessoas. Olha, o Nelson Clinton fez isso, aconteceu aquilo. As pessoas, a primeira coisa que fazem, suspiram: meu Deus! Até onde vai a capacidade do homem? Isto é conexão. Por quê? Porque eu sei que estou fazendo, mas não sei a forma que Deus está agindo. Logo, em alguma área da minha vida, eu terei dificuldade de desenvolver. Pode ser na área no sentido familiar, quando eu falo no sentido familiar, o relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos. Vai existindo déficit. Esse déficit, por sua vez, vai te levar o quê? A má distribuição das suas receitas financeiras. A má distribuição das suas receita financeira, você não tem qualidade de vida. Não tendo qualidade de vida, você altera o seu modo de vida em função das energias espirituais
que as pessoas vão jogando nas suas orações e cai sobre si, você não desenvolve. Logo, é raro nós ver um sociopata bem desenvolvido. Pode até grande carro de luxo, não sei o quê. Se minha avó, não, meu carro estragou, não sei o que é que se passa. Ou pode-se dar o caso também da pessoa estar bem posicionada financeiramente, mas a sua aparência física não será perfeita, não será aquela que ele de facto quer. Exato. Porque os sociopatas organizacionais, eles têm noção daquilo que fazem, têm noção do mal que causam, têm noção das mortes psicológicas que causam, têm noção do recuado desenvolvimento organizacional que ele mesmo causa. E ainda assim continuam a causar estas problemáticas. Em muitos casos, esses sociopatas levam as empresas a falências. Levam mesmo as empresas a falências. Doutor, não se esqueça o que vai dizer, porque nós estamos aqui a falar desta temática. Daqui a pouco eu vou querer que traga-nos cá se existe ou não a distinção entre psicopata e sociopata. Mas antes vamos ver a matéria que a nossa equipa preparou para nós, porque as empresas são constituídas por pessoas e são elas que de facto criam ou geram rendimento a elas. Cuyela Clementino, é contigo. Obrigada, Cuyela, por esta matéria elucidativa. E, doutor, nós agora vamos continuar, não é? Afinal de contas, existe ou não diferença ou é a mesma pessoa, são as mesmas características entre psicopata e sociopata? Existe diferença. O sociopata pode chegar à psicopatia. A psicopatia é um estado da mente já em colapso. Em palavras simples, o sociopata ele é fisicamente saudável, tem noção do tempo, tem noção da hora, tem noção do local, tem noção das pessoas. Veste-se assim, como a senhorita vestiu, tão de fato, tão elegante. Alguns casos ainda até, por cima são elegantes. Sim, alguns casos ao saudarem mudam todo de voz, está tudo bem. Sim, senhor, para persuadir mais, exatamente não é? Muito isso. bem. O sociopata não. O psicopata não. O psicopata já está no hospital psiquiátrico, já está lá. Tem psicose, tem alucinações, não tem noção do tempo. Isto é consequência do seu comportamento sociopata ou de outros comportamentos mais? Isto é resultado de uma psicopatia desenvolvida, também pode ser resultado de um processo espiritual, de um processo tradicional, pode ser resultado também de um acidente e de tantas outras situações que vão surgindo ao longo da vida e ele desenvolve uma psicopatia. O psicopata não tem a plena noção daquilo que ocorre no seu mundo. Não tem. Por isso é que nós não vemos psicopatas na rua. Pois. No entanto, voltando aqui à nossa sociopatia organizacional, nós organizações o que é que devemos fazer? Começando pelos líderes, não é? Que de algum modo tenham elementos com estes comportamentos nas suas equipas, ou quiçá líderes que são sociopatas, ou então a nível do topo. O que é que a organização deve fazer? Bom, a organização deve fazer primeiramente é ter na sua organização um psicólogo do trabalho. O psicólogo do trabalho tem como missão criar harmonia no labor. Deve ter o psicólogo clínico, que é fundamental. Deve ter o psicólogo da educação, o psicopedagogo. Os psicopedagogos têm grande função nas instituições que, infelizmente, são raras as vezes que nós vemos nas instituições psicopedagogos. E não sei porquê. Segundo, se for o líder, devem escrever, a organização deve se unir, escrever para o proprietário da empresa a manifestar este comportamento de forma pública ou de forma coletiva, por escrito, a despertar, fazer um abaixo-assinado. Exato, a despertar o perigo dessa liderança para que a empresa continue a sua vida e a sua função social para a qual ela foi criada. Muito bem. Se for os liderados, o líder tem como missão, quem trabalhou comigo já sabe, a primeira coisa que eu faço quando eu entro para uma organização, eu digo sempre,
eu não gosto de fofoca. E sempre perguntei assim, desculpa, camarada professor, é pago para fofocar? No teu contrato... Porque existe alguma cláusula para fofocar? Exato. Porque a sociopatia ela nasce de comportamento simples. Sim. Se a gente indo alimentando, quando ela desenvolve, ela torna insuportável. Logo, os líderes têm como missão, mas para aqueles líderes que estudaram, que Sim. sabem porque é que estão naquela posição, que sabem que essa posição é temporal, que eu devo deixar, que alguém vai me substituir, e quando me substituir, eu não vou levar uma caneca, eu não vou levar o computador, eu não vou levar o carro. Fica ali. Tudo aquilo que é bem da empresa é para quem vai ocupar a posição posteriormente. Muito Este é bem. um comportamento que devemos desenvolver todos nós. Eu digo sempre aos meus colegas, não quer ser exonerado? É simples, cria a tua empresa. Sim. Aí Não sim. aceita a nomeação. Aí sim, ali você... Para os liderados, porque a sociopatia existe também entre os liderados, Sim, também. os liderados também devem, se existir já o gabinete de psicologia, deve recorrer ao gabinete de psicologia, manifestar ou à comissão de ética, porque há muitas instituições que têm comissão de ética, em muitos casos é substituído o psicólogo do trabalho pela comissão de ética, em muitos casos essas pessoas... Quer dizer que na comissão de ética tem que ter um psicólogo, pelo menos. Exatamente, é fundamental. É fundamental manifestar o comportamento do colega na comissão de ética, e a comissão de ética, por sua vez, tem como avaliar, em outros casos, na direção de recursos humanos ou ainda na direção jurídica, para poder, de acordo às normas legais, levar a repreensão do colega por este ou aquele comportamento que adoece o clima profissional. E agora que falou em repreensão, será que os sociopatas aprendem com os seus erros? Em muitos casos eles aprendem. Em muitos casos eles aprendem. Em outros casos não. Porque eu disse a princípio que eles são grupo. Ou ele é contaminador, ele é manipulador, ele é persuador. Consegue persuadir. Exato, persuasivo, muito obrigado. E para se desfazer dessas pessoas ou desse grupo de pessoas é muito difícil, porque eles aparecem como se fosse sonso, como se fosse não sabe de nada, como se fosse, esse é mais um assunto, como é que isso surgiu? Não. Chamar o fulano é capaz de fazer uma repreensão ao seu lado e quando sair batem-se nas costas, não liga isso, nós depois vamos fazer isso, já sabes, olha, pegar essa peça por ali, pegar a peça por ali. Muito bem, criar novas estratégias de manipulação. Essa sociopatia é que traz o desenvenenamento nas empresas, é que traz os golpes de Estado para os governos, essa sociopatia é que traz o desvio de bem público, de bem privado. Nós tivemos agora aí um caso de 7 milhões e esses foram logo levados à cadeia. 7 mil milhões, isto aqui é um caso para tomarmos chá na esteira. Exato. Vamos então, continuar com a sociopatia organizacional. Tudo isto é dentro de uma organização. Exatamente. Estes, por sua vez, devem ter acompanhamento com psiquiatra, já com é psicólogo. psiquiatra. Exato, porque são comportamentos que, dentro da manifestação, dentro da moral pública, não é um comportamento normal. Muito porque bem. Doutora, viola aquilo que é o bem-estar de uma organização. Meu Deus, quer dizer, nós temos que nos... São muitos assuntos, ou seja, são muitas temáticas dentro de um assunto só e de certeza que vamos ter Sociopatia Organizacional 2, porque o tema não se esgota. São muitas temáticas que nós temos aqui a falar, a transmitir para você. Mas espero que tenhamos transmitido tudo, não é, doutor? Um pouquinho, nunca se transmite tudo. Muito bem. Obrigada por manter este consultório aberto, obrigada por fazer e ser parte deste consultório, obrigada por continuar conosco. Já sabe que pode visitar as nossas redes sociais, Rede Girassol Angola, em todas as plataformas. Visite o nosso canal do YouTube, o nosso portal giranoticias.com, que nós vamos continuar a difundir a nossa informação e comunicação. Beijos e até a próxima.